No dia 5 de outubro, um erro colossal abalou a Rússia e a Ucrânia. Enquanto os russos lançavam um ataque maciço contra alvos nos Estados Unidos, incluindo drones e mísseis, a resposta americana chegou de forma explosiva. A situação se agravou rapidamente, pois o presidente ucraniano, Zelensky, havia advertido sobre os poderosos mísseis de longo alcance que a Ucrânia possuía. Essa advertência não foi levada a sério, e agora as consequências são devastadoras. 40 mil russos estão sem eletricidade. Imagine o desespero de Putin ao perceber que o arsenal ucraniano é muito mais potente do que ele havia suposto. Aquele inverno prometia ser mais ameno para os russos, mas agora, após o ataque, a situação virou de cabeça para baixo. O dia 5 em solo ucraniano foi marcado por um dos maiores horrores já vistos, com cerca de 500 drones e mais de 50 mísseis, incluindo os temidos mísseis Kinzhal, lançados contra cidades como Lviv, Zaporizhia e Kharkiv. Embora as defesas aéreas ucranianas tivessem conseguido interceptar mais de 400 alvos e 8 mísseis, 57 drones alcançaram seus alvos, resultando na morte de pelo menos 60 ucranianos, incluindo uma adolescente de 15 anos, e ferindo outros 18. A cidade de Lviv, em particular, sofreu danos significativos à sua infraestrutura energética, aumentando o sofrimento da população em meio à queda das temperaturas. No entanto, as consequências estavam apenas começando. A resposta da Ucrânia foi rápida e implacável. Zelensky deixou claro que, se a Rússia decidisse escurecer as cidades ucranianas, as cidades russas enfrentariam o mesmo destino. Em questão de horas, mais de 200 drones e uma quantidade desconhecida de mísseis entraram no espaço aéreo russo, levando a explosões em diversos locais. A região de Belgorod, em particular, se tornou um símbolo da devastação, com mais de 40 mil pessoas sem energia, enquanto o governador local se escondia, aterrorizado. A situação só se agravava quando mísseis e drones ucranianos atingiam alvos na Rússia. Um ataque visou uma planta térmica em Briansk, que também pegou fogo em circunstâncias misteriosas. Fires e explosões não eram apenas rumores. Vídeos mostravam a realidade caótica dentro da Rússia. Como o povo de Belgorod estava lidando com a escuridão e a insegurança em suas casas. O inverno prometia ser implacável, e a verdade estava se espalhando, a Ucrânia não se intimidaria. A pergunta é, até onde essa luta irá? Enquanto a Ucrânia continuava a responder, um grande depósito de petróleo em Crimeia também foi atacado, liberando uma nuvem de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância. Este local era crucial para o abastecimento das forças russas. A escalada do conflito se tornava mais intensa a cada momento, e as reações não se limitavam apenas ao campo de batalha. Em meio a essas hostilidades, Zelensky reafirmou que a Ucrânia não procurava matar civis, mas sim as instalações que sustentavam o exército russo. A guerra não era apenas uma questão militar, mas uma luta pela soberania e pela dignidade nacional. À medida que a situação se desenrolava, a pressão sobre a sociedade russa também aumentava. A atitude passiva não era mais uma opção. A Ucrânia estava determinada a lutar e a mostrar que nenhum ataque ficaria impune. As ações de hoje moldarão o futuro e continuarão a provocar ramificações que podem ser sentidas por ambas as nações. E a pergunta que permanece é: o que acontecerá a seguir? No dia 5, a Rússia cometeu um erro monumental. Após um ataque maciço contra os Estados Unidos, desta vez, Washington já estava pronto para responder. Zelensky se mostrava apreensivo, sabendo que a resposta de Moscou seria severa. O contragolpe foi imediato, e agora, 40 mil russos se encontraram no escuro, sem eletricidade, como se um vendaval tivesse passado por suas vidas. Putin, claramente em pânico, se deu conta de que os mísseis ucranianos eram muito mais poderosos do que esperava, e isso mudaria a dinâmica do conflito. O inverno que se aproximava não seria como os anteriores, onde a Rússia atacava cidades ucranianas sem medo. Agora, a guerra se transformará em um combate direto entre as cidades da Ucrânia e da Rússia. No dia 5 de outubro, a cidade de Lviv foi alvo de um dos ataques mais devastadores, evidenciando a intensidade do conflito. A Rússia lançou cerca de 500 drones e mais de 50 mísseis, incluindo os temidos mísseis balísticos Kinzhal, atingindo localidades como Lviv e Kharkiv.
Embora as defesas aéreas ucranianas tenham conseguido interceptar mais de 400 alvos, ainda assim, 57 drones conseguiram passar, resultando em tragédias que incluíram a morte de pelo menos 60 ucranianos, inclusive uma jovem de apenas 15 anos. Em Lviv, a infraestrutura energética foi um dos principais alvos, e conforme as temperaturas despencavam, duas áreas da cidade ficaram completamente às escuras e o transporte público foi suspenso. O que se seguiu foi uma resposta rápida da Ucrânia, que lançou mais de 200 drones contra a Rússia, além de um número ainda desconhecido de mísseis ucranianos, que não puderam ser interceptados pelas defesas russas. Os registros de fogo e destruição estavam surgindo de Briansk, Belgorod e até da Crimeia, onde a escuridão agora se tornará um novo normal para muitos russos. Mais de 40 mil russos estavam sem eletricidade devido ao ataque impulsivo de Putin. O governador da região, aterrorizado, precisou se esconder. Embora os oficiais russos afirmassem ter neutralizado todas as ameaças, a ausência de luz durante o inverno gerou uma crise. Em Briansk, um incêndio devastador na central térmica se alastrava, supostamente causado por uma forte explosão, mas a explicação dela permanecia obscura. Enquanto isso, a presença de sombras cobrindo a Crimeia não podia ser ignorada. Explosões impactavam o solo e a Rússia não poderia negar as consequências dos ataques ucranianos. Cada explosão se tornava um eco do sofrimento que a população ucraniana enfrentava, enquanto Zelensky reafirmava que as ações de seu país seriam severas àqueles que ameaçassem sua nação. A escalada estava apenas começando, a fúria de um povo decidido a recuperar sua dignidade e liberdade se apresentava inexorável, trazendo sinais de que os tempos estavam mudando. Esta batalha decisiva não apenas mudaria a história da guerra, mas também introduziria uma nova era de resistência e luta, onde a escuridão se tornaria o símbolo da determinação de um povo. Assim, o palco estava montado para um inverno implacável, onde cada ação traria reações ainda mais intensas, e a guerra continuava a desenrolar suas consequências de forma surpreendente. No dia 5 de outubro, a Rússia cometeu um grande erro. Nesse dia, um ataque massivo foi lançado contra os Estados Unidos, mas, desta vez, os americanos não foram pegos de surpresa. O retorno da retaliação foi fulminante, ao todo, mais de 40 mil russos ficaram sem eletricidade. A fúria de Putin agora era visível, pois a capacidade dos mísseis ucranianos superava suas expectativas. A noite do dia 5 se tornou uma das mais catastróficas para civis na cidade ucraniana. Quase 500 drones e mais de 50 mísseis foram lançados contra várias localidades, incluindo Lviv e Kharkiv. Embora as defesas aéreas ucranianas conseguissem neutralizar cerca de 400 alvos, 57 drones atingiram seu destino, resultando na perda de vidas de pelo menos 60 ucranianos, incluindo uma jovem de apenas 15 anos. Em Lviv, a infraestrutura de energia foi um dos principais alvos dos ataques, deixando 2 distritos sem eletricidade e levando à suspensão temporária do transporte público. As consequências na cidade foram devastadoras, com incêndios na usina de energia térmica, e o governador da região se viu obrigado a se esconder temendo pela própria segurança. Enquanto isso, na Rússia, a situação também se deteriorava. Os ucranianos não pararam por aí e lançaram retaliações em território russo, visando depósitos de armas e instalações críticas para o esforço de guerra da Rússia. Em Crimeia, uma explosão destrutiva foi registrada em um dos maiores terminais de óleos, visível a dezenas de quilômetros de distância. Esse terminal era essencial para abastecer as forças russas na invasão. As evidências eram claras. Os mísseis ucranianos atingiram alvos estratégicos, incluindo uma fábrica que produzia explosivos industriais, aumentando ainda mais a pressão sobre Putin. Apesar das declarações das autoridades russas de que todas as ameaças tinham sido neutralizadas, imagens de incêndios e destruição começaram a circular, expondo a fragilidade das defesas russas. Mas por que esses eventos exacerbam tanto a situação? A resposta é clara. Os ucranianos estão provando a habilidade de revidar com força sobre a Rússia. O que será que virá a seguir? A Ucrânia continuará seu avassalador progresso, ou Putin encontrará uma maneira de responder a essas provocações? A tensão está no ar, e as consequências destas retaliações podem ser imprevisíveis.
Em um desdobramento chocante na guerra, o dia 5 de outubro se tornou um marco em meio ao caos. A Rússia, ao lançar um ataque massivo, esperava intimidar, mas o que aconteceu foi algo inesperado. Enquanto imagens de destruição se espalhavam, os Estados Unidos e a Ucrânia já estavam prontos para retaliar, solidificando seu poderio militar. Neste ataque, 40.000 cidadãos na Rússia foram deixados no escuro, uma consequência direta de um erro monumental do governo russo. Putin reagia em pânico, percebendo que a resposta ucraniana seria não apenas rápida, mas devastadora. Naquele dia, a Rússia disparou cerca de 500 drones e mais de 50 mísseis, visando cidades como Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia e outras. Apesar da defesa aérea ucraniana ter conseguido neutralizar mais de 400 dessas ameaças, 57 drones conseguiram penetrar as defesas, resultando em tragédias como a morte de uma jovem de apenas 15 anos. Em comunidades como Lviv, a infraestrutura de energia foi alvo direto do ataque, deixando distritos inteiros sem eletricidade em meio ao frio crescente. As cenas de destruição mostravam a usina térmica em chamas, o que foi amplamente noticiado. Enquanto as autoridades russas afirmavam ter neutralizado todas as ameaças, o resultado evidenciava o contrário, revelando estrondos ecoavam por cidades como a Crimeia, onde grandes depósitos de combustível ardendo se convertiam em imagens de desespero e terror visíveis a dezenas de quilômetros de distância. O que começou como um ato de agressão russa rapidamente se transformou em um pesadelo auto-infligido. Mas o que mais surpreendeu a todos foi a capacidade da Ucrânia de atacar em território russo com mísseis de longo alcance como os de fabricação própria, agora aptos a atingir estruturas estratégicas em profundidade inimiga. Diante da determinação ucraniana em não mais permitir que suas cidades fossem atacadas impunemente, um novo equilíbrio de poder se estabelecia nas sombras do conflito. De fato, a guerra tomou um novo rumo, e as repercussões dessa escalada seriam sentidas em ambos os lados. Como os cidadãos da Rússia e da Ucrânia lidariam com esse imenso impacto? A narrativa que se desenrolava trazia inquietações e a sensação de que, a qualquer momento, essa luta poderia explodir em novas direções. O que viria a seguir? Uma nova era de confrontos e reveses aguardava. No dia 5 de outubro, a Rússia cometeu um erro colossal. Em uma tentativa de atacar os Estados Unidos, que estavam prontos para responder, o país se viu em uma situação inesperada. O presidente Zelensky fez um aviso claro: enquanto Moscou tentava intimidar, a Ucrânia se tornava mais forte. O retorno foi rápido e, em um piscar de olhos, 40.000 russos ficaram sem eletricidade com o frio pronto para ceder lugar ao inverno rigoroso. E assim, a cidade de Lviv foi uma das mais afetadas. Naquela noite, a Rússia lançou uma onda aterradora de 500 drones e mais de 50 mísseis, visando áreas importantes como Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Cherniv, Sumy, Kharkiv e Odessa. Apesar da resistência das defesas ucranianas, que neutralizaram uma quantidade considerável de alvos, 57 drones lograram êxito em suas missões, resultando em pelo menos 60 ucranianos mortos, incluindo uma jovem de apenas 15 anos. O que acontecia em Lviv, em meio a relatos de destruição e caos, estabeleceu uma nova dinâmica no conflito. As temperaturas caíam, e a infraestrutura de energia se tornava um dos focos principais dos ataques russos. Distritos inteiros sofreram interrupções de energia, e o transporte público precisou ser suspenso, mergulhando a cidade em um silêncio sombrio e gelado. Mas qual é o verdadeiro preço dessa guerra? Enquanto a Rússia tentava semear o medo, o que ela não percebeu foi a resiliência e a determinação da Ucrânia. O alerta dado por Zelensky foi claro e trazia uma advertência: as consequências seriam severas se a Rússia continuasse a atacar impunemente. E assim, como um eco de palavras não se esvaece facilmente. A Ucrânia revidou, mirando alvos estratégicos na Rússia, não como um ato de vingança, mas como um grito de resistência. As declarações recentes do presidente ucraniano deixaram evidente a compreensão do que está em jogo. Os civis ucranianos não são alvos, mas o sistema que alimenta a máquina de guerra russa não pode ficar ileso. O dinheiro do petróleo da Rússia que financia os ataques às cidades ucranianas precisa ser neutralizado. E, para isso, a pressão sobre a Rússia deve ser aumentada.
A luta vai além de um embate militar, é a luta por um futuro em que a dignidade e a liberdade possam florescer novamente. Neste cenário caótico, vemos a pivotação de uma guerra que muitos pensaram estar em um ponto de desgaste, mas que, na verdade, findou-se em um recomeço inesperado. O preço da conivência e da apatia não pode ser pago. A ordem está mudando, e essa nova realidade se faz sentir a cada golpe, cada disparo e cada decisão. O que o inverno reserva para os dois lados? A Ucrânia está se levantando e resista, mas a verdadeira batalha ainda está por vir. E no continente africano e asiático, ainda não sentimos pressão suficiente sobre a Rússia para que pareça loucura. Isso inclui países ricos em recursos e influentes. Eles poderiam forçar o Kremlin a recuar, mas optam pelo silêncio. Agora, o segundo caminho para encerrar essa tragédia vem de dentro da própria sociedade russa. Essas pessoas estão nos matando. Elas não podem mais viver em conforto, ignorando o sofrimento que causam. Quando o desconforto bater forte, o cheiro de incerteza vai pairar no ar, como um vento frio invadindo as casas. Elas vão começar a questionar seus líderes. Será que o medo vai se espalhar, exigindo uma paz verdadeira? O terror nas ruas russas, com luzes apagadas e sussurros de angústia, e se Vladimir Putin sentir o gosto de seu próprio veneno? Resumo, na semana seguinte, logo após esses contra-ataques devastadores, Zelensky insinuou claramente qual arsenal a Ucrânia está usando contra a Rússia. Ele foi direto, são todos mísseis ucranianos, feitos em casa, sem restrições globais. E a pressão vai só aumentar, dia após dia, como um pesadelo constante que não cessa. Imagine o som estrondoso de explosões ecoando à noite, sente o cheiro acre de fumaça impregnando o ar, misturado ao odor metálico de destruição. Qual foi o erro gigante que a Rússia cometeu no dia 5 de outubro, um encontro chocante com o inverno impiedoso? Eles lançaram cerca de 500 drones e mais de 50 mísseis, incluindo os